Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 5 e o versículo de número 30. Assim está escrito: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? Essas foram palavras de Jesus quando, na oportunidade, ele estava atendendo um pedido de Jairo, um principal da sinagoga, mas não por ser simplesmente o principal da sinagoga, mas porque Jesus compadeceu-se de Jairo, porque ele chegou diante de Jesus desapegado de todos aqueles títulos, capas e designações que lhe eram dados pelas pessoas. Ele chegou como alguém carente, necessitado, precisando de um milagre, de uma ajuda de Jesus em favor da sua filha, uma menina de quase 12 anos, que estava enferma e à beira da morte. A enfermidade parece que não tinha volta, não tinha melhora. A tendência era levá-la até a extinguir a vida, ou seja, morrer. Ele vai diante de Jesus, prostra-se diante de Jesus, faz o seu pedido e o Senhor Jesus, então, dispõe-se a ir com ele caminho da sua casa. Ocorre que, quando eles estão nesta caminhada, a multidão, como sempre, nunca deixou de andar com Jesus. Nós só vemos Jesus sozinho nos momentos de oração, quando ele se dirigia ao Pai e passava ali a noite. Nestas oportunidades, Jesus estava sozinho. Todas as demais, ele estava rodeado de pessoas que formavam uma grande multidão. É sempre assim, nesta entrega a Deus para este momento de reclusão, de ir à presença do Pai, para um período de oração. É quase que impossível ter alguém que acompanhe, que esteja junto, que siga adiante neste caminhar. Na maioria das vezes, a pessoa vai sozinha. E aí há a necessidade de se ter um compromisso firme diante de Deus para não desistir nestes momentos. Mas é justamente nesta oportunidade, quando se vai só à presença de Deus, para ter ali uma liberdade maior de abrir plenamente o coração diante de Jesus e expressar em palavras o que é que está dentro daquele coração, qual é a necessidade do momento. Jesus teve estas experiências. Fora isto, no momento em que ele estava junto às pessoas, pregando, ensinando e curando, as multidões estavam ali. E aqui não foi diferente. Essa multidão começou a seguir a Jesus. E no meio desta caminhada de Jesus em direção à casa de Jairo, aconteceu o que parecia ser um incidente, algo inexplicável, que ninguém percebeu, a não ser Jesus. A multidão não percebeu, os discípulos que estavam próximos de Jesus não perceberam, mas não passou batido por Jesus. Jesus percebeu e então ele parou. Ele estava caminhando, de repente Jesus para. E por que Jesus parou? Ele parou pelo seguinte: porque ele percebeu um toque discreto. Ninguém percebeu, mas que aquele toque
foi feito por alguém que tinha sido movida e levada a Jesus em razão unicamente da fé que tinha depositado na pessoa de Jesus, e esta fé com a qual esta pessoa condicionou o recebimento da sua bênção, ela estava ligada a um toque que esta pessoa faria, não Jesus, na mão, na cabeça, nada, mas na orla, na última costura, na barrinha das vestes de Jesus. Este foi o sinal visível que ativava a fé daquela mulher. Esta mulher, ela era, conforme observamos, já uma senhora, estava sofrendo de um problema já há quase 12 anos e não tinha encontrado nenhuma solução para o seu problema. Era uma hemorragia, chamado na Bíblia de fluxo de sangue. E a mulher se afligia com esta situação, a cada dia definhava, a saúde não tinha melhora, ela tinha recursos, porém, enquanto tinha recursos, as pessoas se prontificavam a fazer alguma coisa por ela, mas ela tinha que pagar. E à medida que pagava a estas pessoas, na certeza de que o seu problema seria resolvido, chegava à conclusão que nada tinha dado certo. Quem sabe foi passando de um para outro, e chegou ao fim os seus recursos. Não tendo ela mais nada com que procurar ajuda, porque toda a ajuda que é da parte humana, ela cobra um preço. Infelizmente, não vamos generalizar, mas a maioria de quem oferece ajuda espera uma recompensa em troca. Para a mulher não era diferente. As pessoas queriam ajudá-la, aconselhar, passar algum tipo de tratamento, mas precisava cobrar por aquilo, receber por aquele trabalho. E quando a mulher não tinha mais o recurso necessário, ninguém mais se interessou por ela. Então, o interesse das pessoas era em vista dos benefícios que elas poderiam adquirir através do sofrimento, da tristeza, da enfermidade que a mulher estava sofrendo. Enquanto a mulher estava com a enfermidade, as pessoas estavam tirando proveito dela. Mas chegou o momento que tudo acabou. E diz-nos aqui, e que havia padecido muito, com muitos médicos, não foi um só, muitos médicos. Médicos não são baratos, são caros. E despendido tudo quanto tinha. Quer dizer, tudo que ela tinha, até o último centavo, foi-se. Não ficou nada para contar a história. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. Ora, quando a pessoa tem um recurso e contrata alguém e paga por aquele serviço e identifica a melhora na sua saúde, ela dá-se por satisfeita. Pagou caro, mas resolveu em parte. O caso da mulher era diferente. Quanto mais ela despendia do que tinha, pior ela ficava. Então não tinha melhora. E o valor que ela pagou não voltava. Então ela sempre estava ficando em condição pior de saúde e de recursos financeiros. Então, ao invés de ser um problema agora de saúde, era também o problema das finanças, que era o problema da sua subsistência. Então, de um problema, virou 2 problemas difíceis. E ela tinha que conviver com isso. Mas diz aqui, o versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, quer dizer, no meio ali, entrando por entre a multidão. Certamente, quando ela começou por esta
caminhada em Jesus, a multidão era muito grande. Qualquer pessoa logo desistiria de olhar a distância que ela teria do lugar onde ela estava para chegar até onde Jesus estava. Não era um caminho muito fácil e curto, porque a multidão cercava Jesus. Então, esta mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela decidiu. O que falaram para ela a respeito de Jesus tocou seu coração. E quem sabe as esperanças que ela já não tinha mais, porque não conseguia enxergar uma expectativa de melhora, mas ela ouve falar de Jesus. E o que falaram de Jesus para ela tocou profundamente o seu coração, despertou-lhe a fé, abriu-lhe a visão e criou no coração uma esperança. E ela passou a alimentar, então, aquela expectativa de que em Jesus ela poderia ter o seu problema resolvido. Bem, e ela diz então aqui, ela dizia, olha, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Então, a decisão da mulher foi esta. Em casa, ela já saiu decidida, direcionada, comprometida, assegurada do que ela deveria fazer. Não importava quanto tempo ia demorar, do momento que ela saiu de casa até chegar a Jesus e fazer o que ela tinha decidido. Mas ela foi, e foi devagarzinho. Então nós encontramos aqui dizendo o seguinte, ela decidiu, ela colocou no seu coração, se eu tocar nos seus vestidos, sararei. Ela condicionou a sua cura no ativar da sua fé, no momento que ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus. Aquele toque seria o sinal significativo que ela estabeleceu no seu coração para o momento da libertação, da sua cura. É chamado aqui o toque da fé. Então nós encontramos aqui o seguinte, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, ato contínuo. Ela aproximou de Jesus, tocou na orla do vestido de Jesus, e imediatamente ela percebeu, ela sentiu, era algo que ela precisava sentir, ela sentiu que a fonte do seu sangue secou, quer dizer, se estancou, parou aquela hemorragia que perdurava por 12 anos seguidos. Então ela percebeu que aquele mal já não fazia parte mais da sua vida. Veja, apenas um toque, mas um toque direcional, um toque de fé, um toque comprometido na orla do vestido de Jesus foi suficiente para que ela recebesse a cura. Agora, observe uma coisa, o que diz o texto da palavra de Deus. Então diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo, está já curada deste mal. Então, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Jesus não precisava dizer a ele quem tocou nos vestidos dele. Porque a virtude de Jesus saiu para beneficiar alguém. E Jesus diz a palavra que ele sabe o que está no coração da pessoa. Então ele sabia que ali tinha uma mulher carente e necessitada que veio nesta finalidade e estava ali o resultado. Mas ele faz a pergunta à multidão, porque a multidão não percebeu nada. E quando Jesus faz a pergunta, eles ficam assim como que, como nós deixamos passar isso? Então Jesus diz o seguinte, conhecendo a virtude que de mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos?
Jesus não disse quem tocou na minha mão, quem tocou na minha cabeça, quem tocou nos meus pés, não. Quem tocou na orla dos meus vestidos, ou quem tocou nos meus vestidos. Só tinha uma pessoa que tinha feito isso em toda aquela multidão. Quantos tocaram na mão, no braço, na vestimenta, em outros lugares, mas na orla do vestido de Jesus, só uma pessoa, aquela mulher. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Mas Jesus estava olhando ao redor para ver a que isto fizera. E a mulher estava ali próxima a Jesus. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela disse por que havia tocado em Jesus, quais os motivos que levaram ela a fazer aquele toque em Jesus. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Foi o percurso do caminho, um incidente que aconteceu no meio do caminho, mas que incidente para as pessoas que tiveram que parar e esperar aquele momento ser resolvido. Mas para o Senhor era a providência, era o caminho necessário estabelecido por Deus através da fé daquela mulher para que ela recebesse a cura. Incidente para as pessoas que não perceberam nada. Para Jesus não foi um incidente, foi uma oportunidade de ele manifestar o seu poder para curar alguém que estava enfermo. Este é o relato que diz a palavra de Deus. Então nós denominamos aqui que este é o toque da fé. Existem momentos em que nós precisamos ser tocados pelo Senhor. O Senhor vem e toca em nós. Há este momento. Sobre isso nós lemos lá no livro de Jó, no capítulo 19 e o versículo 21, está escrito o seguinte. Jó 19 e 21. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó disse: a mão de Deus me tocou. Quando nós vamos ao profeta Isaías, no capítulo 6, aquela bem conhecida visão de Isaías, e o versículo de número 7, diz assim, versículo 6 e 7. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse-me: eis que isso tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, pessoas que receberam o toque de Deus aqui através do serafim, mas era da parte de Deus, porque depois o Senhor falou com ele. Depois que purificou, o Senhor então veio e falou com ele. Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 9, também nos fala sobre um ponto semelhante a este. Está escrito assim: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então o toque, ele existe de duas maneiras. O momento em que Deus nos toca. Quando ele toca no leproso, quando ele toca nas pessoas. Este é o momento da ação de Deus para a vida das pessoas. Mas existe um segundo momento. É aquele momento em que nós precisamos tocar em Jesus. A semelhança desta mulher que havia sofrido tanto tempo, mas que agora tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada. Veja que Jesus não disse: saiu virtude da orla do meu vestido. Não. Ele disse: saiu de mim virtude. Não saiu da orla do vestido.
saiu de Jesus. O toque na orla do vestido foi o sinal evidente que a mulher colocou como o sinal da sua bênção. Ao tocar, ela seria curada. Mas a cura veio pela fé, não veio pelo toque. O toque foi simplesmente aquilo que pôde ativar naquele momento a fé e a virtude de Jesus passar para o corpo daquela mulher e ela ser curada. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus disse, de mim saiu virtude. E a mulher disse, Senhor, fui eu que toquei. E Jesus disse o seguinte, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A fé. Jesus não disse, o toque que você fez em mim te salvou. Não. Jesus disse, a tua fé. Então foi um toque por fé. O toque da fé. Esse toque é necessário. Nós também, vez por outra, precisamos chegar a este momento. Em quantas situações a nossa vida, às vezes, nos está um tanto difícil, são problemas, são enfermidades, são situações que aparecem e que nós precisamos assumir um compromisso e de, semelhante a esta mulher, condicionar o toque pela fé em Jesus para a solução, a vitória, a cura, o livramento, a restauração, a salvação, o livramento da nossa vida. Então, este toque é algo essencial. Não se deve fazer disto uma norma, uma prática que seja obrigatória a todos que servem a Deus. Não, mas isso depende de cada pessoa e do momento que ela está vivendo e da fé que ela demonstra ter na pessoa do Senhor Jesus. Então, quando esta pessoa condiciona este toque pela fé, é como se ela estivesse vendo Jesus à sua frente e diz, Jesus, agora eu vou tocar nas suas vestes. Jesus, estou as minhas mãos estendidas para tocar em ti. E pela fé, a virtude de Jesus vem e a pessoa sente em si uma diferença momentânea, momentânea não, de momento, instantânea, porque a diferença é permanente. E ela então começa a regozijar-se diante do Senhor, porque o toque da fé trouxe a ela o que era que ela precisava. Então encontramos aqui 3 coisas importantes que este toque desta mulher em Jesus trouxe para si. Nós já falamos aqui que este toque, ele é chamado o toque da fé. Ela alimentou a fé alimentou a esperança criou a expectativa de que ao chegar lá e tocar, eu serei curada. A esperança era ser curada. A fé a encorajou para chegar até lá. E a expectativa estava pronto para o momento da manifestação do poder e da cura. Então, expectativa realizada, satisfeita. Então, sentiu-se no seu corpo já estar curada daquele mal. Antes que Jesus dissesse ser curada, ela já sentiu-se curada. E a palavra de Jesus foi a confirmação. Por quê? O que pode ocorrer numa condição como esta? A mulher tocou em Jesus, sentiu-se já curada daquele mal. Vai embora para casa. O adversário, o diabo, ele é astuto. E ele aproveita-se das oportunidades. Quem sabe poderia chegar ao meio do caminho e começar a lançar setas de dúvida à mente daquela mulher, dizendo, você pensa que foi curada, mas você não foi. Isso é próprio do adversário. Ele trabalha desta forma. Então, por que a necessidade
de Jesus reafirmar o que a mulher já tinha descoberto. Quando ela diz, tocou em Jesus, sentiu no seu corpo, está já curado daquele mal, para a mulher estava resolvido. Mas para Jesus precisava a confirmação, porque no caminho, se surgisse para aquela mulher alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma indução do adversário, que ela não tinha sido curada, ela poderia dizer então, Jesus me disse, me assegurou, dizendo, filha, a tua fé te salvou, e vai em paz e ser curada deste teu mal. Que esta cura prevaleça na sua vida e que você tenha saúde. Então, quando nós olhamos alguns detalhes na palavra de Deus, nós precisamos entender. Às vezes a gente passa batido e não entende determinadas coisas. Então, quando paramos para esses detalhes, nós podemos dizer por quê. Ora, se a mulher disse que já estava curado, Jesus não precisava dizer mais nada. Mas por que Jesus disse? Porque houve a necessidade de dizer. Então, observe o toque da fé. Ele teve a iniciativa da mulher. Por quê? Porque esta fé foi gerada nela como? Quando ela ouviu falar de Jesus. Então, ouviu falar de Jesus, gerou fé. A fé colocou ela em disponibilidade para fazer uma caminhada e assegurar que ao tocar em Jesus, pela fé, ela seria curada. Ela tocou em Jesus pela fé, ela foi curada. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Jesus viu a fé que a mulher teve para ser curada. Então são coisas que vão acontecendo no desenvolver da circunstância. Pois bem, o toque da mulher foi um toque de fé, um toque tão profundo e verdadeiro, que este toque fez Jesus parar naquela caminhada. Então Jesus parou e perguntou. E ao a mulher confessar, a mulher não negou, não se omitiu, não se escondeu, não saiu de fininho, não. Ela se posicionou diante de Jesus. Embora que este momento para ela foi tomada de temor, ela disse, temendo e tremendo, aproximou-se de Jesus, prostrou-se diante dele. Quem sabe quanto tempo aquela mulher não tinha condições de se prostrar, dada a fraqueza física que ela estava sofrendo. Mas, ato contínuo, a cura, pela fé, ela prostrou-se diante de Jesus e disse a ele toda a verdade. Então, tocar em Jesus muda tudo. Muda a circunstância, muda a situação, muda o estado de saúde, muda o presente e assegura um futuro transformado. E aquela enfermidade, aqueles 12 anos daquele fluxo de sangue, para aquela mulher já era algo do passado. Quem sabe ela vinha vivendo como se aquilo nunca ia resolver e o fim dela seria a morte. Mas veja quão importante é falar de Jesus. Quando a pessoa ouve falar de Jesus, mudanças significativas começam a acontecer na vida das pessoas. Então eu e você, nós precisamos falar de Jesus. Há pessoas que precisam ouvir. E ao ouvir, elas vão assemelhar-se com esta mulher. Elas estão em sofrimento, em angústia, em lamento, em prejuízos, em perseguições, em ameaças, em perturbação, opressão. Quando ouvirem falar de Jesus, a fé vai brotar no coração dessas pessoas e elas vão, pela fé, assumir um compromisso diante de Deus para, em fé, aproximar de Jesus. E de Jesus vai sair virtude, vai sair o poder para transformar, curar, libertar, resgatar estas pessoas. E elas vão ser eternamente gratas porque um dia ouviram falar de Jesus. Então este toque é muito interessante e necessário. A mulher provou para nós aqui
que isto tudo faz parte de quem está decididamente a ir comprometido diante do Senhor Jesus para o toque da fé, na certeza de que a virtude virá e o milagre vai acontecer. Aconteceu com esta mulher. Eu não sei em que situação você está vivendo hoje. Qual é o problema que te aflige? Qual é a dificuldade que martiriza a sua vida? Quem sabe, a semelhança desta mulher, você era alguém de posses e por conta de um problema, uma enfermidade, uma situação, você foi desgastando-se, desfazendo-se disto em busca de uma solução, de uma resposta. O tempo passou, os seus recursos acabaram e você não teve a solução. Por que não segue, a partir de hoje, o exemplo desta mulher? Ouvindo falar de Jesus, exerça fé nele. A fé nascerá no seu coração. Alimente esta fé. Ela renovará a sua esperança e criará uma expectativa de uma resposta, de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de uma restauração. É isto que vai acontecer. Aconteceu com esta mulher. Com você não vai ser diferente. Pode também acontecer na sua vida. Então que possamos seguir este caminho. Quantas lições importantes nós aprendemos aqui. Então, como disse, às vezes nós precisamos receber o toque de Jesus. Em outras situações, nós precisamos, pela fé, tocar em Jesus. Seja sendo tocado por Jesus ou tocar em Jesus, em todas as circunstâncias, é preciso que haja o elemento fé. Confiança, convicção, certeza de quem é Jesus e do poder que ele possui. Isto trará para a nossa vida resultados que vão nos libertar, transformar, salvar, perdoar, restaurar, e nós seguiremos adiante com uma nova experiência de vida e de comunhão com Deus, e agradecido por aquele toque, seja ele de Jesus para nós, seja de nós em Jesus pela fé. O importante é que o milagre aconteceu. E o milagre pode acontecer hoje na sua vida, se isto fizer. Então, que possamos pensar sobre isto e observar todos esses detalhes que nos ajudarão para uma experiência de fé, de comunhão, de alegria e de seguimento a Jesus. Pois assim, nós continuaremos debaixo da fonte da bênção que está em Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.